Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o nosso querido Sergipe. Bem-vindo a mais um Conexão Sergipe, aqui na nossa TV Atalaia. Hoje é um domingo muito especial. É dia do pastor e da pastora evangélicos e eu quero aqui começar o programa de hoje parabenizando a cada um e cada uma de vocês, né, que dedicam suas vidas a cuidar do rebanho de Deus. O trabalho pastoral vai muito além dos cultos. É um trabalho de resgate de vidas, de restauração de lares e de apoio emocional e espiritual constante. A todos os pastores e pastoras do nosso estado, o meu muito obrigado e o meu mais profundo respeito. Hoje, o nosso programa é sobre fé e família. E para esse bate-papo, eu tenho a honra e a alegria de receber um time de mulheres fortes, líderes e cheias do Espírito Santo. Estão comigo a pastora Fernanda Medeiros, né, da Igreja Mundial, a pastora Paula Guimarães, da Igreja Adebrais, que também nos dá a honra da sua presença aqui, a pastora Rose Anne Almeida, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu quero aqui, dizer que sejam todas muito bem-vindas. Agora nós iniciamos o nosso programa, vamos aqui rodar a nossa vinheta e já a gente volta para começar a nossa conversa. Voltamos e é uma alegria receber vocês. E eu quero abrir aqui a nossa conversa, a nossa roda de conversa, falando sobre o dia a dia, da mulher sergipana e das mulheres em geral. A gente sabe que vocês enfrentam uma jornada dura, trabalham fora, cuidam da casa, dos filhos e ainda atuam de forma muito dedicada nos trabalhos da igreja. Eu pergunto a vocês, diante de tantas cobranças, como é possível para as mulheres, em especial as cristãs, manter o equilíbrio entre todas essas funções, que são muitas, são muitas, sem esquecerem, logicamente, de cuidar de si mesmas. Então, vamos começar da esquerda aqui para a direita. Pastora Fernanda, gostaria de ouvir aqui como é essa luta diária. Bom dia, senhor André Moura. É uma felicidade, é uma honra estar aqui nesse programa. Não é fácil a nossa vida, mas aquele que nos chamou é quem nos capacita, É cuidar da casa, é cuidar das coisas da igreja, do povo. Mas a gente tem que estar buscando também o equilíbrio, E esse equilíbrio vem do Espírito Santo, vem de Deus mesmo, que é quem tem nos capacitado dia a dia, tem nos dado essa força, E é isso que nós temos buscado a cada dia, Mas temos que cuidar de nós mesmas também, Precisamos desse apoio também. Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, é difícil a gente cuidar do próximo, E a gente sabe que não é fácil. Muitas das vezes a gente tem que se mostrar forte também para poder a gente ajudar o próximo, Mas, pastora Paula. A gente tem que estar se policiando a todo momento, Tem que estar, porque a correria do dia a dia, o cuidado que nós temos é muito mesmo. Isso. E eu também tenho uma filhinha atípica, então dobra, mas a gente tem que se policiar, tem que se cuidar, porque a gente precisa estar bem fisicamente, espiritualmente, para estar ajudando o próximo. Nós fizemos aqui uma entrevista e o nosso tema foi Mães Atípicas, assim, um dos nossos programas aqui. E a gente sabe que a luta de uma mãe atípica é muito maior. É muito maior. Muito maior. A luta de todas as mães são grandes, mas a mãe atípica tem uma preocupação maior, Isso. Porque a gente sabe que a mãe... a criança, a gente sabe que ela vai ali estudar, vai chegar no momento de se formar e vai cuidar da sua própria vida. E a mãe atípica não, ela tem que ter essa preocupação para o resto da vida. A gente sabe que é uma luta constante. Muitas das vezes não tem apoio, É verdade. Como deveria. A gente discutiu muito isso, essa questão das mães atípicas, a falta do apoio do poder público, dos obstáculos ainda tem que ser vencidos. Com certeza. Na própria rede estadual municipal de ensino, na própria rede privada das escolas, que não tem as pessoas ali capacitadas, treinadas. A luta eu sei que não é fácil. Mas, pastora Rosiane,
E o que é que a senhora nos diz dessa luta do dia a dia das mulheres? Só Deus para nos sustentar, né? A palavra de Deus diz lá em Salmos 37:5 que a gente tem que entregar ao Senhor o nosso caminho, confiar nele, porque ele vai agir em nosso favor. Diante de uma mãe, de uma esposa, de uma líder, de uma serva de Deus, de um ser humano, temos que cuidar da nossa mente, do nosso físico, da nossa alma, Sim. do nosso espírito, e só Deus para nos ajudar, com tantas coisas para fazer ao mesmo tempo. E Ele dá essa ajuda. As mulheres muitas vezes têm uma jornada tripla, né? Porque a gente com homem, certeza. a gente trabalha ali, como nosso dia de trabalho, de manhã chega em casa, a gente quer ver lá a casa pronta, a comida feita, e a mulher, né, tem ainda essa jornada tripla de cuidar da casa, da família, né, dos filhos. Mas que visão importante, porque muitas vezes a mulher se doa tanto aos outros que esquecem da própria saúde mental e física, e é fundamental, né, que as mulheres tenham uma rede de apoio, seja dentro da própria família, seja no acolhimento, né, o acolhimento maravilhoso que vocês oferecem Sim. nos ministérios. Sim. Uma mãe fortalecida, ela reflete, né, pastora, uma família estruturada. Como todo mundo sabe, e eu fico muito feliz quando eu falo de família, porque eu sou casado com o Lara, e nós casamos muito novos, né? Eu vou completar 33 anos já de casado. Que bênção. Né? Tem Yandra, que é deputada, que é um orgulho para todos nós da família. E agora o netinho. Que é mãe do meu primeiro neto, José. Né? Tem Iago, que esse não seguiu, né, a vida política. Ele enveredou aí pela advocacia, mas nos dá muita honra também. Mas graças a Deus eu posso dizer com todas as letras que a coluna principal, né, da nossa família, sem sombra de dúvidas, Lara, né, que é nosso porto seguro. Sim. Ela que mantém o equilíbrio quando a gente mais precisa, é quem nos estimula a ter uma vida de oração, de gratidão a Deus, e coisas que eu aprendi com minha mãe, né, que se mantém hoje com Lara. Eu acredito que uma família estruturada, ela passa, né, ela passa por tudo isso, e ela nos ajuda muito. Bom, mas a gente já falou aqui de família, né, a gente viu aqui a preocupação que todas vocês têm. A pastora Paula falou do desafio um pouquinho de ser mãe atípica, né? E falando em família estruturada, eu quero tocar no assunto dos filhos, né? A gente vê a aflição das mães nas comunidades, quando o filho termina, por exemplo, o estudo e fica ocioso em casa, na vivência pastoral e nos aconselhamentos que vocês realizam no dia a dia. Qual o impacto, né, que vocês veem na conquista, por exemplo, do primeiro emprego na vida de um jovem e na paz, né, da família dele? Porque é natural, todo pai, toda mãe sonha em ver seu filho se formando, tendo a oportunidade de trabalhar, de crescer. E eu sei que vocês veem essa luta e essa aflição, principalmente pelo primeiro emprego, que é difícil, né? É o tabu de quebrar, a falta de experiência. E aí eu queria ouvir um pouquinho do que é essa experiência de vocês no dia a dia. Eles são muito jovens, não, que chegam, muitas das vezes, os pais desesperados porque acabou os estudos e agora o filho está lá. Às vezes, os que têm um pouco mais de condições atrás de um computador, os que não têm, muitas das vezes, com mais amizades, perdido, durante o dia ocioso, mesmo. Não? Muito ocioso. Eu creio que falta incentivo mesmo de você terminar os estudos e já ter uma continuidade, né? Uma continuação nisso daí. Eu sou testemunha disso, que meu primeiro emprego foi com 14 anos, carteira assinada, bonitinha, 14 anos, e meu pai dizia assim: isso vai te tornar uma mulher estruturada e digna e que valorize as coisas. Eu me lembro que eu fui pedir para ele um tênis e ele falou: não, espera seu primeiro salário e aí você compra o seu tênis. E eu vejo que hoje tem que esperar até 18 anos, parece, para poder ter um trabalho. Então eu vejo que é um tempo muito longo em que o jovem acaba se perdendo nisso. E aí onde nós enfrentamos vícios, drogas, más amizades e gera muitas outras coisas, não? E no dia a dia, e a gente vê aquilo que a gente acabou de falar, né? Esse sonho, né, do primeiro emprego. Mas isso é muito comum quando esse jovem
que são assistidos, que estão lá na igreja, quando ele não alcança o primeiro emprego, entra em depressão, em mundo das drogas, isso é comum. Muito. É muito importante o apoio de empresas para esses jovens que estão em busca do primeiro emprego. Com certeza. É muito importante, porque vai afastar eles de muitas coisas. Eu, como a pastora Fernanda, também comecei muito cedo a trabalhar e eu tenho certeza que isso me afastou de muitas más amizades, de muitas situações. Então, se a gente tivesse essa porta aberta das empresas com esses jovens, já seria de grande ajuda, com certeza. E quando a mãe procura a igreja e diz, olha, meu filho estudou, não teve oportunidade de primeiro emprego, pastora Rosiane, e ela pede esse socorro, né? Porque a gente sabe que é no acolhimento que vocês dão que muitas famílias procuram o amparo. E como é esse acolhimento, como essa questão, essa coisa? Então, lá na nossa igreja nós fazemos muito acolhimento, nós vamos realmente em busca junto com a mãe. Eu sou testemunha porque minha filha hoje ela é advogada, mas eu lutei muito para que ela tivesse o primeiro emprego. Só que eu não consegui. E o que foi que eu fiz, né? Nós nos unimos e nós fizemos um empreendimento para que ela pudesse trabalhar. E hoje ela, graças a Deus, ela trabalha, ela tem o escritório dela. Mas eu vejo lá muitas mães. Elas chegam desesperadas porque elas têm receio dos seus filhos e as drogas, né? E nós lá na igreja, nós nos unimos com todas elas, não só com eles em si, para dar aconselhamento a eles, mas também para buscar esse emprego que realmente tem sido muito difícil, não é fácil. Às vezes nós batemos em algumas portas, porque eu vou mesmo, viu? Eu sou aquela pastora que vou. Nós batemos em algumas portas. Nem todas se abrem. Nem todas se abrem. E às vezes é muito frustrante para algumas mães, porque elas não conseguem entender. Né? E tem uns que até têm capacidade, porque lá na nossa igreja nós orientamos muito eles a estudarem. Eu digo que o futuro deles está no estudo. Com certeza. No estudo. Sem estudo eles não conseguiriam nada. E graças a Deus nós temos conseguido algumas, né? É isso que às vezes nos alegra. Mas, pastora Rosiane, e quando esse adolescente, que sonhou tanto, né, para poder ter seu primeiro emprego e que não consegue, quando ele entra no mundo das drogas, infelizmente, para retornar é mais difícil, né? Com certeza. Nós, enquanto igreja, nós precisamos clamar a Deus por aquela vida e também ter o suporte, né, social também, que daria, né, essa porta, essa conexão, essa oportunidade de entender que o jovem ele precisa ter um caminho a ser aberto para ele. Todos nós começamos, né, para chegar a uma vida profissional de 10, 15, 20 anos, 30 anos, começamos do zero. Começamos, né, de um caminho que alguém teve essa visão de abrir essa porta, essa oportunidade de também trazer recursos intelectuais que possam contribuir para que esse jovem ele tenha essa vida ressignificada, né? Mesmo entendendo que aquele vazio, nós cremos que há um Deus que muda e transforma a situação e também, enquanto igreja, ter esse olhar juntamente com a sociedade, de ter essas oportunidades, né? Graças a Deus, em algumas igrejas nós temos a oportunidade de escutar, né, irmãos que são empresários, empreendedores, que perguntam às vezes, olha, eu tenho essa oportunidade, será que tem algum jovem que está precisando de alguma ajuda? Né? Também ter trabalhos políticos que venham ajudar nessa ação de conexões para que esse jovem tenha um futuro. Porque o trabalho dignifica o homem. É verdade. Ele traz uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional para o resto da vida. E muitas vezes, quando esse jovem ele entra no mundo das drogas, né, ele quer retornar para a sociedade, existe também uma discriminação que muitas vezes é muito grande, né? Principalmente quando sabem que ele passou por um momento como esse. Mas, com certeza, e eu concordo aqui com o que vocês disseram, a ociosidade é a porta de entrada para caminhos ruins, né? E nós temos um gargalo absurdo. O mercado, ele exige uma experiência que o jovem ainda não teve, é natural. Eu vi a pastora Fernanda falar aqui, que ela teve a oportunidade de ter a carteira assinada aos 14 anos. Meu primeiro emprego foi como office boy aos 16 anos. Sim, ainda né? tinha office boy. Ainda tinha office boy naquela época. Eu era recepcionista. Eu entregava correspondência, eu entregava documentos, né? Ali ia com meu livrozinho de protocolo. Eu fui bater a porta na época, era a secretária de Ação Social do governo do Estado de Sergipe, e
e primeira-dama Maria do Carmo Alves, né, que depois foi senadora, e fui lá bater a porta dela com 16 anos, fui pedir emprego. Ela disse: André, o que a legislação permite é ser office boy. E eu fui ser office boy, né, com 16 anos, mas aquilo para mim, né, era uma realização. Eu me senti, né, ali inserido. Um projeto de futuro, né? De crescer. Inserido no processo, né, de trabalhar, de me sentir útil, né? Então isso é muito legal. E o jovem ainda não... E esse jovem que não teve essa chance de construir esse caminho. É por isso que eu concordo, pastor, o poder público ele não pode cruzar os braços. Eu defendo que precisamos de leis federais fortes de incentivo ao primeiro emprego, né? Incentivar dando, né, isenção nos impostos das empresas para que elas possam abrir as portas para esses jovens. Ele é importante, é o melhor caminho. Porque dar emprego ao jovem, lógico, quando você dá um emprego ao jovem, é arrancar ele da vulnerabilidade. Não é? O trabalho dignifica, como foi dito aqui, o trabalho dignifica o homem, né? E isso é importante. Então, que bom que existe esse trabalho, principalmente de acolhimento, né? No momento que a gente sabe que muitas vezes é difícil, né? E o acolhimento de vocês, o tentar abrir portas ajuda, e vocês muitas das vezes fazendo a função que deveria ser do poder público, né? E que precisa ser olhado diferenciado por parte do poder público. Mas nós tocamos aqui num ponto-chave, a vulnerabilidade. E é inegável o papel social que a igreja exerce. Muitas vezes a igreja chega, né, com a cesta básica, com a roupa, com o consolo, que a gente falou tanto aqui, antes do próprio poder público, muito antes do poder público. Mas a atuação da igreja tem seus limites, como todos nós temos nossos limites. Exatamente. Então, como vocês enxergam a necessidade de uma parceria mais efetiva com os governos? Quando falo dos governos, falamos de todos os níveis, municipal, estadual e federal, para ajudar as comunidades que as igrejas já atendem. Nós temos feito um trabalho bem específico, né, nas comunidades e tudo, de entrega de cestas básicas e tudo. E nós temos chegado, eu vou ser sincera, a lugares que não dá nem para acreditar. Porque estamos em Aracaju, estamos numa cidade tão linda, tão maravilhosa, mas que existem pessoas que estão passando fome. Isso, uma realidade muito mesmo. Eu cheguei, nós fizemos um trabalho há pouco tempo, não sei, Santa Maria, algo assim, não me lembro o nome do assentamento, e eu fiquei assustada que a senhorinha, uma moça, ela não tinha o que comer, não tinha. Ela começou a chorar e falou assim: Deus ouviu minha oração por uma cesta básica. Eu ouvi isso já. Deus ouviu minha oração porque hoje essas crianças não iriam comer. Eu já saí 6 da manhã para pedir, mas eu não consegui nada. E aí eu falei assim: não, eu vou até a casa da senhora porque eu não vou dar só o alimento físico, eu quero dar o espiritual também. Então eu quero fazer uma oração à senhora. Sim. E quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar. De cortar coração. Não, eles no chão, não tinha cama, não tinha nada, não tinha uma geladeira e realmente não tinha nada. Tinha um pouquinho de farinha para fazer cuscuz, não sei, mas não tinha nada. Então, assim, é de cortar o coração e tão próximo da gente, tão do lado. E às vezes a gente acha, né, desculpe, interromper isso que eu falo, que a dificuldade está na África. Não, isso está do nosso lado. Não, uma cidade tão linda como essa, mas com pessoas passando fome. As desigualdades sociais ainda são gritantes. Enormes. Né? Muito forte. Enorme. Eu acho que a igreja ela vê isso muito aberto, né? A gente pensa que está tão distante e nós somos confrontadas a observar que até os dias de hoje tem essa necessidade mesmo de cuidado. E a gente, como igreja, não olhar somente aquele ser humano na necessidade espiritual, de levar a oração, mas a palavra de Deus também fala que é a necessidade do irmão, nós temos que trazer um socorro, né? Um alimento físico, um alimento emocional, muitas vezes, para trazer uma calmaria para aquela mãe com tantas crianças, porque às vezes aquela falta dá oportunidade a pensar e a querer fazer coisas contra ela, contra os filhos. Pior, né? Pior. Não é só o alimento em si da matéria, mas tudo que envolve aquela matéria ali com aquele ser humano. E a gente vê que na igreja, e que bom que não há essa distinção, a gente vê pessoas, né, de todos os níveis, os meios sociais, todas as classes. Todas essas classes lá, na igreja, elas são tratadas de maneira igual. Exatamente. Né? Esse acolhimento
ele é importante porque, é como disse aqui a pastora Fernanda, é a dor da falta do alimento, mas também a dor do alimento espiritual, né? Exatamente. A gente vai conhecendo, né? A gente tem essa oportunidade a igreja tem essa oportunidade de chegar primeiro e conhecer a história e a estrutura da família e ver a necessidade da família. Sim. E as igrejas estão espalhadas, né, em todo o nosso estado e muitas das vezes é a primeira que chega. Eu posso dizer também, a gente tem um instituto chamado Sertão Solidário e através do Sertão Solidário a gente tem conseguido ajudar muitas famílias. E a gente não chega só com alimento. A gente sempre, quando faz esse trabalho, a gente leva o médico, leva o enfermeiro, a gente leva o jurídico, a gente leva o terapeuta, porque engloba muitas coisas, né? Como ela falou, às vezes a gente chega numa família que está tão vulnerável que a mãe está pensando coisas em tirar a própria vida. Então, quando a gente já chega com o apoio, com várias, jurídico, terapêutico, médico, enfermeiro, para estar dando esse apoio a essa família. E é muito importante a gente ter a ajuda do Estado, né? O ano passado, através do Instituto, a gente teve a ajuda do Estado e foi maravilhosa, que foi através do Sergipe Sem Fome. Sim, Sergipe Sem Foi Fome. Maravilhoso. A gente pôde ajudar, triplicou a nossa ajuda, né? Sim. Tanto as comunidades, a gente não está fechado somente aos evangélicos, não. Não. Né? Nós aqui como a sociedade. Vocês atendem a todos. A comunidade, várias comunidades, né? A gente não está preso ali só a família cristã, não. A gente vai para fora. Muitas das vezes chega uma pessoa da nossa igreja e fala assim, a minha vizinha não é crente, mas ela está passando necessidade. A gente vai lá e socorre. Sim. A Igreja Quadrangular também tem um trabalho muito especial, que é o Projeto Lucas. Inclusive a Andra, ela até comentou uma vez em uma audiência pública sobre esse trabalho que visa, né, não levar somente a assistência social, como a pastora Paula está falando, com os profissionais liberais, né, um médico veterinário, um massoterapeuta, um contador, advogado, nutricionista, também levando o trabalho evangelístico. Por quê? Porque muitas pessoas elas estão vulneráveis e não conhecem o Deus de provisão. Exatamente. Não conhecem o Deus que cuida. Né? Que mesmo passando por dificuldades, ele tem a forma de alcançar aquela vida. E por isso que aquela comunidade desse Projeto Lucas, ele vem tanto para alcançar as comunidades na Grande Aracaju, como também nos municípios de Sergipe, né? Tendo essa intenção de abençoar aquela comunidade com a ação social, com a ação evangelística, entendendo do cuidado que o ser humano precisa de todas as formas. Né? Exatamente. Você vê, pastor, aqui... Porque a igreja em si, ela cuida de um todo. Isso mesmo. Né? Nós procuramos cuidar da vida como um todo em si. Lá no ministério, o qual eu tomo conta, nós fazemos também um trabalho. Nós somos pequenos ainda, mas nós fazemos esse trabalho já tem um tempo. São 40 famílias que nós assistimos ela. E, como é o seu nome mesmo? Fernanda. Fernanda falando, eu me lembrei de algo que uma senhora, já de idade ela disse, isso é resposta de oração, porque ela tinha chorado a noite todinha, porque ela não tinha o que comer. Então, assim, a igreja, ela é muito importante na sociedade. Com certeza. Eu costumo dizer que a igreja, ela é um alimento vivo de Deus para a sociedade. E a gente vê o quanto a fé transforma, né? Transforma. Eu recentemente estive no culto da Igreja Mundial e eu vi tantos testemunhos lá de pessoas que, através da fé, tiveram a cura do corpo, a cura da saúde física, um antes né? E um depois. O antes e o depois, isso é muito importante, né? Se não fosse esse trabalho de todos vocês, imagine todas essas igrejas, né? Quantas vidas não estão cuidando, não estão salvando. E a falta, muitas vezes, do poder público que não é falha e que se não fosse a igreja para poder contribuir um pouco para corrigir essas falhas, com certeza a condição seria muito pior. E eu concordo aqui, quando vocês disseram que o Estado tem que apoiar esse trabalho de forma institucional mesmo, não é? Seja no programa união, do né? Sertão Vivo, seja no programa do Lucas, como exemplos que vocês deram, porque nós temos pessoas extremamente capacitadas nas congregações, e o poder público poderia, eu entendo que deve fazer parcerias, porque daqui que o poder público monte uma estrutura, tem uma estrutura pronta que são de vocês. Né? Então poderia fazer essas parcerias para empregar os irmãos, para que os professores pudessem estar ensinando jovens e adultos, os psicólogos nos programas, né, como foi dito aqui, nos programas terapêuticos das comunidades, profissionais de saúde, fortalecendo o trabalho das unidades de saúde.
E por falar em saúde, eu disse aqui há pouco, eu sei da dor de um pastor, de uma pastora, de ver uma ovelha, um membro dali da igreja padecendo, por exemplo, numa fila, né, do SUS, aguardando um especialista, né? E eu tenho dito sempre, e eu tenho defendido um trabalho que eu fui testemunha disso, que dá muito certo, que é o trabalho das policlínicas regionais, para que vocês tenham, para que todos nós tenhamos unidades regionais no interior do estado, porque se muitas das vezes é difícil, né, para pessoas das comunidades, como foi dito aqui por vocês, terem acesso ao poder público, imagine quem está lá no interior do estado. Se na capital, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade, no interior é mais difícil ainda. Então, é preciso que a gente tenha essas policlínicas regionais, né, mantidas com recursos do poder público, principalmente do governo federal, reunindo ali vários especialistas, e que a gente tenha ali os especialistas e tenha ali no prédio anexo os exames necessários, né, para que essas pessoas possam, né, ter esses exames, e a gente diminuir um pouco, né, essa sobrecarga nos hospitais maiores, nos hospitais regionais, nos hospitais de urgência, porque muitas vezes um paciente que possa ser tratado numa policlínica ou então numa igreja, através do trabalho de vocês ali, muitas vezes ele vai para um hospital de urgência, vai para um hospital regional, um hospital de maior porte, ocupa um espaço, né, de um paciente que está no estado mais grave. Sim. E que ele poderia ser tratado numa policlínica ou num suporte que o poder público pudesse dar nesse trabalho que vocês fazem nas igrejas. Sim. Então, eu acho que é necessário esse compromisso institucional também do poder público, né, com as igrejas, né, e é um trabalho que, quando você faz isso, está ajudando a toda a sociedade, porque, como vocês disseram, não tem distinção de classe, de cor, de religião, não tem essa distinção. Né? Então, acho isso de fundamental importância. Mas eu quero aqui falar sobre também a questão da defesa da vida, né? Nós somos cristãos, defendemos a vida em todas as suas fases, desde a concepção. Infelizmente, a vida de muitas mulheres tem sido ceifada dentro dos próprios lares. Há pouco tempo vimos a pregação da pastora Helena Raquel viralizar, né? Orientando claramente a mulher cristã a denunciar agressões, né? E aí eu vejo essa preocupação dessa escalada cada vez maior do feminicídio no Brasil e aqui em Sergipe. Recentemente nós tivemos em uma só semana 4 casos de feminicídio aqui em Sergipe. Em uma só semana. E a gente sabe que é preciso que essas agressões elas tenham um basta. Eu queria saber como é que a igreja ela lida, né, com o encorajamento das mulheres para não aceitarem a violência doméstica, e como é que lida, né, com essas mulheres que infelizmente são vítimas de violência doméstica e procuram a igreja atrás de um amparo, de uma proteção, de um cuidado, porque quando o poder público falha, na igreja que elas procuram esse amparo. Não é? Então, como é lidar, né, com essa questão da violência doméstica, a mulher que sofre da violência doméstica, como é que vocês trabalham isso para que elas possam ser uma voz, né, com altivez para denunciar? E também como é que vocês lidam quando, infelizmente, elas são vítimas dessa violência doméstica e procuram a igreja? Então, é um assunto bem delicado, né? A primeira coisa, a gente precisa, essa pessoa precisa se achegar a nós para contar, para relatar, né? E contar. Até isso acontecer, existe um processo, porque muitas das vezes essa mulher tem uma dependência financeira e uma dependência emocional. Né, desse homem, desse relacionamento. Então, quando ela chega até nós, graças a Deus, a igreja tem uma visão. Eu estava conversando aqui com as minhas amigas antes, e todas nós concordamos. Né? E todas aconselham, olha, denuncie, está errado, né? Então, o papel da igreja nós cremos num Deus que transforma. Sim. Nós cremos no poder de Deus, da restauração do casamento. Nós cremos no poder desse Deus. Uhum. Só que tudo tem um limite. Sim. Tudo tem um limite, né? Então, quando a gente vê que aquilo ali não está... Não, precisa denunciar e não está certo isso. Então, esse é o papel da igreja, né? Mas tudo depende do individual, né? Da pessoa em si, se ela vai querer ir para frente com aquela denúncia ou não. Porque o nosso papel ali é pastorear, independente
se ela toma a decisão de denunciar ou não. Contrária até a nossa decisão, se fosse pessoal. A nossa né? vontade. Porque Vai cada até ser contra a humano nossa- tem o seu livre-arbítrio, né? Exatamente. A palavra de Deus é certa que ele não dá apoio à violência. Mas nós temos que se entender de orar, de orientar e respeitar aquela decisão daquela mulher. Né? Enquanto igreja, esse é o nosso papel, de estar ali cuidando daquela vida, até porque a vida é preciosa para Deus. Sempre né? vamos lutar pela família, Isso, pela pela instituição família, família, isso mesmo. pela restauração dos A lares família. e tudo. contra a violência, né? Mas sempre contra a violência. Isso, Em Efésios diz que, maridos, amem as vossas esposas, cuidem das vossas esposas. Então, o nosso incentivo é para que andem um casal unido, um casal em parceria, um casal que se ame. Se não há isso, não há um casal. Nós, como Não há uma pastoras, família. Nós, como pastora, até orientamos isso através de palavras, de pregações. Sim. Porque muitas das vezes a violência não é física, ela é verbal, Emocional. ela é psicológica. Psicológica. Então, Financeira. exatamente, nós precisamos o quê? Encorajá-las a enxergar aquela denunciar condição que ou ela tá vivendo. ou pedir ajuda, Isso. né? Porque muitas das vezes essa mulher que está ali, ela não tem coragem nem de pedir ajuda. Sim. Então, através de pregações orientadas ali por Deus, Isso. Por Deus. né? Tudo é Deus. a gente orienta essa mulher que o que ela está vivendo não é correto, ela precisa buscar ajuda. E muitas vezes ela chega na igreja e o próprio companheiro tira o seu mantimento, tira a sua parte financeira. Sim. E elas não têm como sobreviver. Aí é que a igreja chega para poder auxiliar ela, eu vejo assim, de forma financeira também. Porque senão ela não tem coragem. Ela não tem coragem de sair daquele relacionamento. Porque ela está vulnerável financeiramente, emocionalmente. E o que acontece? Lá no ministério que eu tomo conta, aconteceu um caso semelhante. Ela já tinha 50 anos e ele queria matar ela. Verdade o que eu estou falando aqui. E nós tivemos que nos intervir, ajudar ela. Ele tirou tudo dela, casa, tudo. E hoje, graças a Deus, ela é livre. Então, assim, não é uma coisa fácil, porque são vidas que você está lidando. Tem sentimento ali envolvido, né? Sim, Psicologicamente, família. a mulher ela Exatamente. fica fragilizada de uma forma muito séria. E até para que você possa aconselhar ela, você tem que ter muita sabedoria, pedir muita orientação a Deus. Senão ela mesma, nem ela consegue sair. Porque ela está muito envolvida com aquele casamento de anos, que às vezes aquele sofrimento não veio agora, já vem de muitos anos. Aí, só que chega uma época que ela já não aguenta mais. Eu imagino que, como vocês falaram, né, o aconselhamento tem que ser muito complicado. Porque Delicado. É delicado. É né? delicado, Porque, como disse a pastora Paula, aqui vocês, pastora Fernanda, enfim, se você dá um aconselhamento, e lógico que a gente entende que o casal é para se amar e se respeitar e para conviverem pro resto da vida. Sim. Se dá um conselho para permanecer assim, você pode estar incentivando que ela continue submissa às agressões. Exatamente. E também se dá o conselho para ela sair de casa, muitas das vezes vai de encontro à realidade do dia a dia dela, que não tem condições de se manter, e a mulher pensa nos seus próprios filhos, porque muitas vezes, e essa é uma realidade, eu já vi casos de mulheres que se submetem, infelizmente, às agressões domésticas, porque elas precisam cuidar dos seus filhos, elas se submetem em nome, né, dos seus filhos. Né? E a gente precisa que o poder público tenha um olhar diferenciado para políticas públicas que protejam mais as mulheres, que dê acolhimento para as mulheres, que dê oportunidade, Sim. que as mulheres tenham prioridade, as mulheres vítimas de violência apoio. doméstica tenham prioridade, pastora Fernanda, por exemplo, né, nas filas de oportunidade de empregos. Emprego. Né? Sim. Porque a violência doméstica, muitas vezes, é porque ela tem que submeter a essa violência porque não tem condições de Dependência dar. financeira. Né, Ela não estudou, não fez nada. Elas Aham. ficam presas, André. Elas ficam totalmente presas a eles. Porque eles a submetem a situações que elas muitas vezes não querem, mas porque elas não têm uma condição financeira, elas ficam presas a relacionamentos agressivos. Mas chega um momento, pastora, nós tivemos um caso recente agora, deve ter mais ou menos uns 2 meses, talvez menos, em Nossa Senhora da Glória, né, que um companheiro tentou tirar a vida da sua própria companheira ali, esfaqueou a mulher, a esposa, e esfaqueou o próprio filho de 6 anos de idade. Meu Deus. De 6 anos de idade. De 6 anos, Nossa Senhora da Glória.
Tem mais ou menos uns 60 dias isso. Ele esfaqueou a companheira dele e a mãe, né, do seu filho, esfaqueou o seu próprio filho de 6 anos de idade. De 6 anos de idade, Nossa Senhora da Glória. Né? Mal, Então, né? muitas das vezes, a gente vê que tem limites também para dar esse basta, né? Para que não ocorra isso. Exatamente. E aí, os testemunhos depois dos familiares, dos vizinhos, é de que ela, infelizmente, sofria violência doméstica constante dele. E para manter a família, manter o seu filho ali tendo um lar, ela se submeteu E foi pior. nessa violência até que ele esfaqueou e tirou a vida dela, infelizmente. Então, a gente vê que nós precisamos, e eu vejo que as palavras de vocês são fortes, necessárias, mas como cristão, eu acredito na força do perdão, do arrependimento e na regeneração humana. Né? Sim. Mas a vida vale mais, como foi dito aqui, ela vale mais. E a mulher não pode ser feita de escudo nesse processo. Exatamente. Né? Não pode ser feita de escudo. Eu ouvi uma situação absurda aqui em Sergipe, há alguns meses atrás, que a mulher foi vítima de violência doméstica. Ela era vítima constante e durante o andar do processo ela teve a coragem de dar um grito de liberdade, mas no andar do processo tentaram ainda reverter a situação como se ela fosse a que ocasionava a violência que ela mesma sofria. É assim que acontece. Muitas das vezes acontece isso. Acontece Se volta isso. contra a Acontece. própria mulher. E a mulher acaba acreditando que ela está apanhando porque Que ela ela é merece culpada. aquilo. É Porque culpa ela é dela. culpada. Porque ela merece aquilo, porque ela é culpada. Então, Isso. Eu isso pensei que esse acontece era- várias vezes, né? Pastora Paulo, eu pensei que esse era um caso único que Não. mas isso Tem A alguns gente recebe casos, muito. Muito. Muitíssimo. Isso é muito comum. Isso é a realidade das igrejas. Ela se culpa e ela se cala, Ela se- né? Ela se é, fecha exatamente. através disso porque ela crê que ela foi a culpada Exatamente. disso. Ela foi a culpada, Ocasionou aquela Principalmente situação. ocasionou tudo aquilo. Muitas das vezes, essa mulher precisa também de uma ajuda terapêutica. Pronto. Com certeza. Terapêutica. Isso mesmo. Porque ela precisa entender que aquilo tá errado. Que ela não é culpada. Porque ela se sente culpada e ela acha que não tá certo, eu errei mesmo. ela se convence disso. Se convence disso. Elas vêm realmente com uma mentalidade de um sofisma que se não for Deus, né, ela realmente ela morre naquilo. Isso. Ela morre, infelizmente, porque ela se convence que ela é culpada de toda a situação. E só por só para mim poder entender, quando ocorre casos como esse, que a mulher recorre à igreja, a esposa recorre à igreja, vocês também procuram chamar o esposo, o companheiro, para conversar com ele, para poder tentar ali, através da conversa de vocês, reconstruir o casamento, a relação entre eles, ou é difícil esse tipo de diálogo? Na nossa igreja, a gente tem líderes que trabalham com casais. Então, tudo depende. Né? Se o marido é cristão, se ele Isso. aceita conversar. Se o marido for cristão ali da igreja, com certeza a gente Sim. procura ambas as partes, conversa, aconselha, tenta uma terapia de casal para orientar o casal. Mas, muitas das vezes, o esposo não é cristão e muitas das vezes ele não aceita Não conversar aceita. com ninguém. Uhum. Então, a gente procura ajudar a mulher em si, com terapeutas, com ajuda espiritual, né, pastoral, aconselhamento. E a gente vai seguindo assim para ver até onde consegue ajudar. Eu vejo que assim, é urgente e importante a gente inverter essa lógica. Né? Nós precisamos intensificar, por exemplo, em casos extremos, quando tenha mais jeito, o monitoramento eletrônico Sim, do agressor. sim. Porque eu costumo dizer sempre, pastora, uma medida protetiva, que ela é em um papel de um juiz, de uma juíza, um desembargador, é um papel. E esse papel ele não para a bala, ele não para a Não, faca. não ele impede. não violência. Não impede isso. Exatamente. Não vai E que pedir bom que vocês concordam comigo, porque eu digo sempre isso, a gente tem que ter um monitoramento eletrônico desse Sim, agressor Exatamente. com uma distância determinada dele. Traz uma segurança até para mim. Pois é, porque com o monitoramento eletrônico, pastora Paula, quando Sim. ele tentar se aproximar, isso vai chegar na polícia e tem como ainda impedir a agressão Sim. ou até mesmo o feminicídio, Sim, né? em muitos casos que a gente tem ouvido, né, ultimamente, a mulher já tinha a medida protetiva e assim mesmo aconteceu.
a fatalidade, né? Que é o papel que eu digo, né? Exatamente. O papel não para a bala, não para a faca, Não não para a impede. agressão. Não impede. Né? Então, eu acho que tem que ter a tornozeleira eletrônica no agressor, para que a polícia chegue antes dele. E para aqueles que praticam feminicídio, ou seja, chega ao ponto de tirar a vida, né, da mulher, da companheira, da mãe, muitas vezes, dos seus próprios filhos, e tem casos absurdos, eu procuro ler muito sobre isso, aquele que tira a vida da esposa, da companheira, na frente dos próprios filhos. Sim. É uma sequela que fica pro resto da vida, que não tem cura, né? Então não tem meias palavras, é preciso discutir penas mais duras, mais rígidas, abrir um debate constitucional, discutir possibilidade de prisão perpétua, enfim, para dar um freio nesse tipo de caso. Porque quem mata uma mulher, destrói uma família, não tem mesmo o direito de voltar ao convívio livremente da sociedade. Eu costumo dizer, tem vários casos de feminicídios, de um feminicida que ele vai cumprir uma pena, dentro do presídio ele tem um bom comportamento, com 3 anos ele está de volta. É verdade. Com 3 anos, Infelizmente. Infelizmente, essa é a realidade. com 3 anos, pastor, ele está de volta. Como se nada tivesse feito. E muitas vezes ele vai ali conviver no próprio bairro, da família daquela vítima, da mãe, dos filhos, como se nada tivesse feito. Porque teve bom comportamento dentro de um presídio. Então eu acho que essa pessoa não pode se arrepender do mal que cometeu sem antes pagar pelo que fez. Né? Se arrepender de que Deus dê a proteção, mas tem que pagar pelo que fez. Sim. Né? E tem que se converter e viver uma nova vida, mas infelizmente terá que viver, né, por muitos e muitos anos, né, cumprindo a pena que não é justo, até para servir como exemplo para que outros não cometam esse mesmo tipo de crime e tenham esse mesmo fim. E como a gente costuma dizer, Deus é amor, mas é justiça também. É justiça, Deus é justo. Com certeza, ele é justo. Ele é justo. E a gente sabe que vocês, como pastoras, como mulheres que são, né, a gente sabe que vocês, muitas das vezes, principalmente as mulheres, principalmente os jovens, eles procuram mais a própria pastora do que o próprio pastor, porque eu acho que tem uma relação, talvez, né, de mais sensibilidade. Então, para poder a gente finalizar, porque o nosso tempo voa e quando a conversa é boa, né, e cheia de propósito, infelizmente ele parece que anda mais rápido, né? Então eu queria só, assim, para que todo mundo está acompanhando aqui o nosso programa aqui pela TV Atalaia, queria que vocês dissessem um pouquinho o que é o dia a dia de vocês, né? Porque muita gente, a gente fala assim, o pastor, a pastora, e muita gente que não conhece o trabalho acha que o trabalho de vocês deve estar ali, não é? No altar, e depois daquele momento ali se encerra, né? E pelo que eu vi aqui é muito diferente disso, né? Não mesmo, não se encerra não. Ali só é um ambiente que está sendo um ambiente de encontro, né? De conexão, do culto a ser feito. Sim. Mas nós, enquanto pastoras, nós estamos muitas vezes fora ali daquele ambiente mais dentro da casa, dos irmãos para fazer visita pastoral, no hospital, quando pedem oração, né? Onde está a ovelha do Senhor, onde estão pessoas, a igreja, ela também está inserida através da nossa vida, enquanto mulheres, mas sendo servas do Senhor mesmo, de cuidar dessas vidas que o Senhor colocou ao nosso lado para a gente estar orientando através da palavra de Deus. Então, ali não é só o trabalho só em si dentro da casa do Senhor, mas em todos os ambientes da sociedade. Acho que a igreja está através da nossa vida ali para cuidar dessas pessoas. A pastora Paula trabalha nem só no altar, né? Não. O altar é só aquelas 2 horas ali. É isso mesmo. É só, como a pastora Rosiane falou, é só aquele momento de conexão, né? Mas existem as visitas pastorais, como ela falou. E eu acredito que todas nós aqui, todas as programações da igreja, tem ali o dedo da pastora, né? Sim. Então a gente está sempre ali Os conversando com detalhes. um, conversando com o outro, resolvendo os detalhes da programação. Então a gente está envolvido ali em muitas coisas da igreja e também nas visitas pastorais. Isso mesmo. Eu tenho até um grupo chamado Vamos Orar. Toda madrugada, eu chamo todas as ovelhinhas para orar e algumas pessoas que eu conheço. Porque eu acredito que o nosso trabalho só vai terminar no céu, o nosso trabalho, né? Sim. Enquanto nós estivermos aqui, nós fomos designadas para cuidar de vidas. E vidas são, eu costumo dizer, algo muito importante, porque foi por elas que Jesus morreu no Calvário. Sim. E nós nunca podemos negligenciar nenhuma delas. Às vezes elas ligam, muitas, desesperadas, porque
não sabe o que fazer das suas vidas. E nós precisamos estar ali, a ouvi-las, ensiná-las, orientá-las, exortá-las. Então, não é só no púlpito, né? Fora dele, eu acredito que é o maior trabalho de uma pastora, é fora dele. Sim, nós somos limitados. Deus não é. Deus é infinitamente, faz todas as coisas e tudo. Nós temos um grupo que chama Mulheres de Deus em Ação, e é justamente isso, é para que não estejamos só ali no altar, não, em ação, o tempo todo em ação, visitando, uma vida de propósito mesmo, de oração, de jejum. Eu estou até nos 150 dias da quebra de toda a maldição. Então, são pessoas que ligam, às vezes, desesperadas. Meu filho foi preso. Ai, meu filho está doente. Pastora, ora, pastora, ora. Ontem uma senhora me perguntou, pastora, ora aqui. Aí eu, mas eu já mando para a senhora. Ela, não, mas ora agora, porque ela está esperando agora. Eu, tá bom, ora agora. Então, assim, é uma vida de renúncias. Mas o que nos move? O amor de Cristo. É esse amor que Cristo nos amou e hoje nós amamos as almas, essas pessoas. Então, o nosso maior prazer é contar testemunhos de bebezinho que chegou com um tumor enorme e Deus foi lá, fez o milagre, mas através da oração, através da renúncia. Então, a nossa vida vai bem além. Isso aí. Que bom, mas olha, eu quero aqui, como eu disse, o tempo voa, né? Quando a conversa é muito boa. Eu quero aqui agradecer muito a todas vocês. Nós conversamos hoje, não é, sobre fé, sobre saúde, sobre justiça, sobre família. Então eu quero agradecer muito aqui a todas vocês por nos dar essa oportunidade. Quero deixar aqui, no dia de hoje, uma mensagem muito clara e sincera. Né? Eu reconheço e admiro profundamente, né, a importância, né, do povo evangélico para o bem do nosso país, do nosso Estado, onde muitas vezes o Estado não consegue chegar, como a gente conversou aqui, né? O braço da assistência da igreja, ele chega. O braço do amor, da recuperação de dependentes, do resgate de jovens, né, e da restauração de casamentos, como a gente falou aqui também, de famílias inteiras. Afinal de contas, a fé não nos divide, de hipótese nenhuma. Né? A verdadeira fé em Jesus Cristo nos une na missão de construir um Sergipe, um Brasil cada vez mais justo, mais igual, com mais saúde, com mais segurança, com educação, com emprego, né, que a gente falou aqui, emprego, renda, porque afinal de contas quem tem emprego, tem renda, tem, né, dignidade, qualidade de vida. Então eu quero aqui agradecer muito a todas vocês, mandar aqui um abraço a todos os nossos irmãos evangélicos e em cada homem e mulher que nos assiste nesse momento, não percam o foco. Eu digo sempre isso aqui. A gente sabe que os desafios são muitos, mas quando a gente tem foco, quando a gente tem fé, não tira os olhos, né, de Cristo. A perfeição não está em homens, está nele. Está nele. Que se fez carne e habitou entre nós, mesmo sendo Deus. Então eu quero aqui agradecer muito a todas vocês, dizer que ouvir esse testemunho de vocês é uma lição de vida, né? A gente sabe que os desafios são muitos, mas que bom que tem igreja, para poder chegar, como nós dissemos aqui, em muitos lugares onde o poder público, infelizmente, não chega. E para poder finalizar, queria aqui deixar os nossos microfones aqui da TV Atalaia à disposição para que cada um de vocês possa trazer a sua mensagem final para todos que estão aqui acompanhando o nosso programa. Eu agradeço estar aqui, muito feliz mesmo. E eu só posso dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute por Cristo, pela salvação em Cristo. E busque sim a Deus, busque uma igreja mais próxima de você. O nosso Deus é ilimitado, o nosso Deus faz todas as coisas e para isso estamos aqui, unidas. A igreja se une quando muitas das vezes falta do Estado, do poder público, mas a igreja se une. Sim. E são cada irmão, cada um dando a mão para o outro, é onde nós conseguimos ajudar muitas almas, muitas pessoas. Então, creia em Cristo. Bom, pastora Rosiane, por favor. Eu agradeço, né, a oportunidade que você nos deu nessa tarde. E, como disse a pastora Fernanda, busque uma igreja. Eu costumo dizer, eu sou conhecida como a mulher do arrebatamento.
buscam a igreja, pois Jesus está voltando para nos buscar. E tudo aqui é temporâneo, é passageiro. Não se enganche com nada daqui de baixo. Porque um dia você vai chegar diante de Deus e prestará conta de tudo que você fez aqui embaixo. Sim. Então, eu lhe digo nessa tarde, né? Aqui nós estamos gravando agora, não sei que hora vai passar. Que você entregue a sua vida a Jesus, porque é a melhor escolha que você vai fazer. Então, eu fico muito grata por essa oportunidade que foi nos dada para falar um pouquinho das coisas que Jesus faz e tem feito dentro das igrejas evangélicas. Muito obrigada. Pastora Paula. Também quero agradecer por essa oportunidade, por você abrir, né, para ouvir mulheres pastoras. E eu só tenho que agradecer a Deus também e dizer para você que está nos escutando, como nossas pastoras disseram aqui, a igreja vai estar sempre de portas abertas, independente do problema, da situação que você está enfrentando. Nós estamos de portas abertas para te acolher, para te ouvir. E com certeza Jesus está de braços abertos te esperando. Amém? Pastora Rosiane. Quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui juntos falando do que Deus faz, né, e o que é a igreja. Ela contribui para que essa sociedade seja saudável e viver os propósitos nessa terra. A palavra de Deus diz que os planos do Senhor são planos de nos fazer prosperar e não causar danos. E é essa palavra que eu quero deixar para aqueles que estão nos assistindo. Crer em Deus e buscar o Senhor é crer nesse plano. Diante das dificuldades que nós passamos nessa terra, que todo ser humano enfrenta, há um Deus que cuida, porque o plano dele é o plano de fazer prosperar, de trazer crescimento saudável na mente, no físico, no espírito, na alma e projetar o futuro de planos realizados aqui nessa terra. Olha, como eu disse a vocês, hoje é um domingo muito especial, né? Vocês viram que eu deixei muito claro nisso aqui no nosso programa e realmente foi. Então, quero agradecer muito aqui mais uma vez a todos vocês. Nós, infelizmente, vamos ficando por aqui, mas não esqueça, o nosso Conexão Sergipe vai ao ar todos os domingos, sempre a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Atalaia. Mas se você quiser rever essa conversa, esse bate-papo aqui, e mandar no grupo da igreja ou da sua família, o programa já estará disponível na íntegra no meu canal André Moura SE. Deixe o seu joinha e o seu comentário lá. E não esqueça de seguir e ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver um novo conteúdo. Um domingo abençoado para todos. Fique com Deus. Parabéns mais uma vez, né, a todos os pastores, a todas as pastoras. Né? Afinal de contas, hoje é o dia, né, que a gente comemora esse trabalho de vocês tão importante. E até a nossa próxima conexão aqui na nossa TV Atalaia.